Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre Call of Cthulhu. Finalmente vou falar do Call of Cthulhu novo aqui no canal. Muitas expectativas para esse jogo que foi anunciado em 2014 pela Focus, né, a distribuidora dele. E era um jogo da Frogwares. A Frogwares, ela é famosa pelos seus jogos da franquia Sherlock Holmes e faria muito sentido um Call of Cthulhu baseado na literatura dos mitos de Cthulhu do escritor Howard Philip Lovecraft, mais focado em narrativa. E aí no meio do caminho passou para Cyanide, que também é outra desenvolvedora na alçada da Focus, mas que tem jogos tipo Blood Bowl no currículo. Tipo, eles nunca tinham feito um jogo de terror antes. Tanto que eles passaram a ter por base o RPG de mesa do Cthulhu, que é muito famoso. Tanto que os roteiristas, eles escreveram parte da campanha, ou algumas das campanhas desse RPG de mesa. Então é nisso que é baseado, não tanto fielmente aos mitos de Cthulhu do Lovecraft. São uma história original. É citado ali, como o próprio nome diz, mas é uma história original. Vou dizer que esse jogo é uma grande decepção para mim esse ano. Ele poderia ser um jogo mais simples, ele enfia elementos de gameplay ali que não trazem nada, na verdade só diminuem a experiência. Então assim, eu colocaria junto com o Vampire como os dois jogos que eu mais esperava esse ano de terror e que mais me decepcionaram. Não sei qual dos dois mais. Talvez o Cthulhu por conta do peso que carrega isso. E a gente não tem lá, apesar do nome do dito Cthulhu estar muito banalizado hoje em dia, a gente só tem o Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth da Bethesda de vários anos, que é um baita jogo, então esse está muito abaixo. Se você quer jogar um bom jogo de Cthulhu, vá atrás desse que tá tipo bagatela no Steam, qualquer computador roda. E aí tem a versão de Xbox One que é bem cara e difícil de achar. Vamos por partes então para falar da história. A gente incorpora o Edward Pierce, que é um veterano da Primeira Guerra Mundial, o jogo se passa em 1924, e ele agora é um detetive particular. E aí entra no escritório dele um cara da família Hawkins, um cara conhecido, um magnata dessa família, pede para que ele entre nesse caso. Essa família toda, ela foi vítima de um incêndio e ele acredita que a filha dele, que é uma pintora renomada, ela não enlouqueceu não, que não é tipo o que os boatos dizem. Então pede para ir um pouco mais a fundo do que a polícia local conseguiu investigar, e aí esse Edward Pierce ele se mete em Darkwater, que é uma ilhota ali que fica próxima a Boston, Massachusetts, que é uma das cidades favoritas do Lovecraft para várias de suas histórias, então foi bem escolhido aí. O jogo começa bem ambientalizado, o personagem inclusive é o mesmo que dubla o protagonista do Vampire, eu achei isso curioso, e aí mostra tipo os problemas dele com bebida. Logo no começo do jogo você pode beber ou não, e aí isso parece ter certo peso, parece ter peso as coisas que você escolhe. A árvore de habilidade, que você logo no começo do jogo já é instruído a prestar atenção nela, com características tipo ocultismo, medicina ou psicologia, coisas interessantes que vão além de um jogo de RPG mais batido. Então aí também está incorporado isso aí. Só que não vai mais muito fundo não, e a história ela não se desdobra a esse ponto. É aquele tipo de história que chega no final, te ramifica para 4 finais, se eu não me engano, e você consegue voltar ao save, escolher de diferente e fazer finais diferentes. É claro que você tem decisões ali que levam para esse caminho ou para o outro, mas no final das contas afunila para o mesmo lugar e você pode voltar ao seu save e escolher outras opções. Eu acho isso decepcionante, porque poderia ser muito focado em narrativa esse jogo, e ele traz elementos de furtividade e de combate que são terrivelmente ruins. A furtividade não só acaba com o medo que uma criatura do nível de um Cthulhu teria, ou dos mitos do Lovecraft teria, como também tipo, coloca ali meio que jogado no jogo em determinadas partes. E é bem salpicado mesmo. A própria parte de combate ela é tão simples que tipo, eu não consigo entender para que existe. E ela é mais da metade pro final assim, do jogo. Até então parecia mesmo um FPX, e muita gente vai ver desse jeito, com árvores de diálogo que você responde aqui e ali, uma dublagem que, no caso dos NPCs, muitas vezes tira da experiência, o que é bem decepcionante, porque o próprio Edward Pierce é um personagem bom. E aí vem uma característica muito recorrente, especialmente do RPG de mesa, muito recorrente das histórias do Lovecraft, mas no RPG de mesa coloca um sistema inteiro sobre a sanidade dos personagens. Então se a gente pega jogos muito antigos, tipo de 2010, tipo Amnesia, que é inspirado em Lovecraft e coloca ali o sistema de sanidade de uma forma muito mais inerente ao gameplay, esse jogo tipo é basicamente ridículo, é tipo roteirizado ao extremo assim. Então eu não sei nem para que existe isso nesse jogo. Então se a simples visualizar de uma criatura para um ser humano comum já é capaz de torná-la louca, esse jogo coloca isso de uma forma roteirizada, o que é bem decepcionante. A história tem lá seus momentos, né? O começo do jogo que mostra um pesadelo do Edward é legal, o cenário é legal porque mostra a cidade de Hillier, nem sei como é a pronúncia dessa, que é a cidade onde o Cthulhu está aprisionado, né?
os cultistas desse lugar, e Darkwater se mostra um lugar que é legal explorar a princípio, a própria mansão dos Hawkins, assim, ela cheia de segredos e tal. Mas é tudo tão conduzido na tua mão, pegado na mão, que me traz a um outro elemento do jogo, que são as partes investigativas, que ele entra tipo um outro plano astral, assim, pra pegar esse e aquele item que você precisa pegar todos, e é muito bem explícito no cenário, assim, o que você precisa apanhar, pra montar esse quebra-cabeça e, aqui aconteceu isso, aqui aconteceu aquilo. E aí, do jeito que você distribui esses pontos, só te abre uma ou outra opção de diálogo nas conversas que desenvolve um pouco mais sobre aquele personagem e te leva raramente a um outro caminho da desdobrar da história que, de novo, afunila para aqueles finais que eu tinha comentado no começo. Então, assim, eu fiquei muito decepcionado, é um jogo muito fraco, que começa com potencial e que vai ladeira abaixo, logo no começo, assim. Então, se você começou e acha que vai melhorar, não vai, cara, de verdade. Vai ter momentos ali que é beira o ridículo, assim. A parte de combate desse jogo é absolutamente patética, não sei pra que existe. Sinceramente, vá atrás do The Council, que tá pra sair o 5º e último episódio. Tem muito mais de terror ali, de sobrenatural e de fantástico do que nesse jogo aqui, sem dúvida nenhuma. Valeu.